Você resolve tudo, para todo mundo. Quando alguém entra em pânico, é você que mantém a cabeça fria. Quando algo dá errado, é você que dá um jeito. Quando perguntam, tá tudo bem? Você responde no automático, tá sim. Mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo segurando tudo com as últimas forças. Você não pede ajuda. Você não espera. Você não confia. Você aprendeu a carregar o mundo porque aprendeu cedo demais que soltar o peso era perigoso. E aqui vai a verdade dura daquelas que doem porque encaixam. Você acha que é independente porque é forte, mas a verdade é que você é independente porque perdeu a capacidade de confiar. O conceito não é força, é medo. Vamos separar uma coisa da outra, porque confundiram tudo. E você pagou por isso. Independência saudável é escolha. Você pode pedir ajuda, mas decide não pedir. Hiperindependência é compulsão. Você não consegue pedir ajuda, mesmo quando precisa, mesmo quando está no limite. Só de imaginar depender de alguém, seu corpo reage. Ansiedade, irritação, repulsa. Não é orgulho, é medo. Você construiu uma fortaleza. Muros altos, portões fechados, nenhuma fresta. Essa fortaleza te protegeu de pessoas imprevisíveis, de promessas quebradas, de abandono. Mas existe um detalhe cruel sobre fortalezas. Elas afastam os inimigos e também te prendem sozinho lá dentro. A neurociência, a fuga que não corre. Quando falam de trauma, todo mundo pensa em luta ou fuga. Mas quase ninguém entende essa forma específica de fuga. Você não corre para fora. Você foge para dentro de si. Isso é a resposta de flight em versão silenciosa. O seu cérebro aprendeu algo muito cedo. Vulnerabilidade igual a ameaça. Precisar de alguém virou sinônimo de risco. Então, o sistema nervoso entra em modo controle total. Sistema simpático ligado, sempre alerta, sempre antecipando problemas. Você tenta prever tudo, resolver tudo, carregar tudo, porque depender significa baixar a guarda, e baixar a guarda no seu corpo ainda soa como perigo de morte emocional. Você não é controlador porque quer mandar. Você controla porque não confia que alguém vai aparecer quando você cair. A origem, a criança que cresceu rápido demais. Isso não começou agora, nem na vida adulta. Isso começa na infância, na criança que percebeu que não dava para contar. Talvez você teve que cuidar dos seus pais, ou de um deles. Talvez ninguém te perguntou o que você sentia, só o que você precisava fazer. Talvez suas necessidades foram ignoradas tantas vezes que você parou de expressá-las. Isso tem nome: criança parentificada. A criança que vira adulta cedo demais, que aprende a ser forte porque ninguém estava disponível. A lição brutal foi essa: ninguém vem. Ninguém vai me salvar. Eu tenho que me salvar sozinho. E você sobreviveu assim. Isso funcionou. Mas o que salva uma criança pode destruir um adulto. O custo. A solidão que ninguém vê. Agora vamos falar do preço. Você cansa, mas não descansa. Porque descansar implica confiar. Você se sente invisível, não porque ninguém te vê, mas porque você nunca deixa ninguém chegar perto o suficiente. E aí acontece a tragédia perfeita. Você afasta as pessoas porque não confia. Depois se sente sozinho e usa essa solidão como prova de que estava certo. Ninguém está aqui por mim. O ciclo se fecha. Você vira a pessoa que todo mundo procura, mas que ninguém cuida. E, no fundo, existe uma parte sua que está cansada de ser forte. Muito cansada. A saída. Microconfiança. A solução não é virar dependente, nem largar tudo, nem
se abrir demais. A saída se chama interdependência, e isso não começa grande. Começa pequeno, quase ridículo. O seu sistema nervoso não aprende com discursos, aprende com experiência. Então, você começa assim, pedindo uma ajuda mínima, deixando alguém segurar a porta, aceitando que paguem o café, dizendo sim quando alguém oferece algo simples, e observando. O mundo não acaba. Você não morre. Ninguém te abandona naquele instante. Aprender a receber é mais difícil do que aprender a dar, porque receber exige baixar o escudo, nem que seja por 5 minutos. Existe um ponto da hiperindependência que quase ninguém chega. É quando você percebe que não é só o mundo que não te segura, é você que não se permite cair. Não porque não confia nos outros, mas porque não confia no que acontece depois da queda. Seu medo real não é abandono, é desorganização, é perder o controle, é não saber quem você vira quando não está segurando tudo. Porque, por muito tempo, segurar tudo foi a única coisa que te manteve inteiro. Então, soltar não parece descanso, parece dissolução. Existe uma violência silenciosa em nunca precisar. Você nunca testa quem fica, nunca descobre quem sustenta, nunca aprende quem aguenta você inteiro. Porque tudo que as pessoas veem é a versão funcional, a versão forte. E força constante não cria vínculo, cria distância respeitosa. As pessoas admiram, mas não se aproximam. E aí nasce um tipo específico de dor. Não ser abandonado, mas nunca ser realmente escolhido. Agora vamos falar de algo mais fundo. Hiperindependência não é só fuga de pessoas, é fuga de necessidade. Porque necessidade, no seu corpo, ainda carrega memória de humilhação. Talvez você precisou e foi ignorado. Talvez pediu e foi ridicularizado. Talvez chorou e ninguém veio. Então, o corpo decidiu: isso nunca mais. Mas promessas feitas em trauma não consideram o futuro. Elas só garantem sobrevivência imediata. Chega um momento em que você percebe que não sabe mais diferenciar. Autonomia de isolamento. Você chama de liberdade, o que já virou prisão. Você chama de força, o que já virou anestesia. Porque sentir menos foi o preço de não depender. E talvez seja aqui que a ficha comece a cair. Você não está cansado só do peso. Você está cansado de não ter colo, mesmo que nunca admita isso em voz alta. Vamos ser extremamente claros agora. Não existe saída pela mente. Não existe insight que resolva isso sozinho. Porque hiperindependência não é crença. É estado corporal. Seu corpo não confia. Seu corpo não espera. Seu corpo não relaxa. Então, a mudança não vem de entender mais. Vem de experimentar diferente. E aqui está o ponto que separa quem entende de quem transforma. Você não começa confiando em pessoas. Você começa confiando em processos pequenos, situações controladas, exposição mínima, risco quase nulo. Não para criar dependência, mas para ensinar ao corpo que vulnerabilidade não é sentença. Não é sobre pedir grandes coisas. É sobre não impedir pequenas, não correr para resolver, não completar a frase do outro, não se antecipar, deixar alguém chegar meio torto, imperfeito, humano. Porque aqui está na verdade final, a que fecha esse vídeo. Conexão não nasce de competência. Conexão nasce de falha compartilhada. Enquanto você só mostra eficiência, ninguém entra. Enquanto você só entrega força, ninguém segura. E talvez isso assuste, porque se alguém entrar, pode ir embora. Mas se ninguém entra, a solidão já está garantida. Então, a pergunta não é: posso confiar? A pergunta real é: posso tolerar a incerteza? Porque vínculo é isso. Nada mais. Você não precisa virar outra pessoa. Não precisa desmontar quem você é.
A hiperindependência não é um erro. Foi uma adaptação genial. Mas adaptações também envelhecem. E quando envelhecem, precisam ser revistas. Você não precisa abandonar a força, só parar de usar ela como esconderijo. E isso não acontece de uma vez. Acontece em micro-rachaduras, pequenas, quase invisíveis, mas reais. Se algo aqui te incomodou, não é porque está errado, é porque tocou num ponto que você protege há muito tempo. E talvez, só talvez, esse ponto já esteja cansado de ser protegido. A gente continua essa anatomia no próximo Psicopapo. Sem pressa, sem fantasia, com verdade. Conclusão. Baixar o escudo. Deixa eu falar com a parte cansada em você. A parte que segurou tudo. A parte que nunca pediu. A parte que aprendeu a não precisar. Você não é fraco por querer descanso. Você não é ingrato por querer ser cuidado. Você sobreviveu. Isso foi real. Isso foi necessário. Mas, agora, você pode viver. Você pode baixar o escudo por 5 minutos. O mundo não acabou quando você precisou antes. E não precisa acabar agora. Você não precisa se provar forte o tempo todo. Você já sobreviveu. E sobreviver não é o mesmo que viver. A gente continua essa anatomia no próximo Psicopapo.